Tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições e nosso olhar a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estamos, esperando por nós e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em mim a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda sabemos onde e o que fazer de ti. Mestre, divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz. Pouca iluminação aqui. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo ar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir.
seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Bom, gente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos nós aqui em plena segunda-feira de carnaval, nos reunindo, em nome de Jesus, para mais um estudo do livro Há 2000 anos. E eu gostaria de saber se alguém se prontifica a fazer a página de abertura. Quer fazer, Verônica? Se ninguém quiser fazer, eu faço. Então, faça. Só não sei se não tá picotando, que para mim estava picotando um pouco. Você não está picotando, a Glorinha que deu uma congelada. Mas vamos começar, vamos tentar fazer como Tá der. bom, Congelei? tá bem. Só um minutinho lá na hora da música. Rapidinho. Então, vamos unir os nossos pensamentos, visualizar a figura de Jesus, chamá-lo até o nosso estudo. Mestre Jesus, divino amigo, nesse instante queremos agradecer essa oportunidade. Agradecer mais uma oportunidade que nos é concedida nesta reencarnação para novamente estudarmos o Teu Evangelho, estudarmos as Tuas lições e refletirmos, Mestre, sobre os Seus ensinamentos, sobre a Sua vida e tudo aquilo que o Senhor deixou para nós hoje aqui na figura desses livros, na figura dessas inumeráveis obras que revivem o cristianismo, que nos explicitam a vida no mundo espiritual, graças a esses benfeitores que aqui estiveram. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos nessa segunda-feira para tentarmos elevar o nosso pensamento, elevarmos as nossas vibrações e entrarmos numa sintonia superior, uma sintonia com esses benfeitores que nos tutelam esse estudo, os nossos mentores, para que possamos vibrar, Jesus, em sintonia com essa atmosfera de paz, essa atmosfera maior, Jesus. Assim, Mestre, nós pedimos que ilumine nosso raciocínio, ilumine nosso entendimento e ajude que essa luz desses livros possa penetrar os nossos corações, possa iluminar os nossos sentimentos, possa, Jesus, aplainar as nossas dores, para que possamos ter uma visão além da matéria, uma visão um pouco mais além
daquilo que nos é peculiar, daquilo que nos é comum. Ajude-nos a aclarar, Mestre, nossos ouvidos, as nossas percepções, para que possamos estar atentos e vigilantes no nosso dia a dia, tentando, Mestre, seguir a passos lentos e curtos, mas sempre constantes, os seus ensinamentos. Fique conosco, Jesus, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O capítulo 131, não é isso? Do Pão Nosso. 132 em tudo. 132, é porque você semana passada não participou. Errei. Então, vou ler aqui agora. Eu esqueci que semana passada eu não estava. 132, em tudo. Tornando-nos recomendáveis em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades de culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as criaturas. Que Em dizer todas as de um homem circunstâncias. apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugna Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Me escutaram sem pix? Foi? Sim, foi tranquilo. Tá. Tá bem. Então, essa lição, ela assemelha muito aquele prefácio, né, do Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel vem falar para a gente que não existe separação, né? Não existe uma hora estaremos dedicados às questões da espiritualidade, outra hora seremos nós no mundo, né? Na verdade, toda a terra, como ele fala lá, é um santuário de adoração, e que o evangelho não se reduz a breviário para genuflexório, ou seja, ele coloca aqui que não podemos apenas exercer uma religiosidade exterior, aquela que a gente exercia de ir uma vez por semana ao templo religioso e ali fazer as nossas orações, quando, na verdade, a oração ela precisa ser ativa
E ela se exerce em todos os momentos, né? Como ele coloca aqui. Um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa, mas que dentro de casa mergulha em palavrões no santuário doméstico. Então, são, na verdade, crentes exteriormente, mas que interiormente são indolentes e são infiéis, na verdade, né? Porque o Cristo, como ele coloca aqui, não veio procurar discípulos, não veio formar discípulos para segui-lo apenas uma vez por semana ou em determinadas horas do dia, né? Aí ele coloca, indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo. Ou seja, o nosso esforço, aquele lá do homem de bem, que a gente às vezes fica um pouco depressivo quando a gente lê, né? Porque a gente não se encaixa em nenhum daqueles aspectos inteiramente, mas o nosso esforço é o que deve ser levado em conta, né? Em todos os aspectos da nossa vida, tanto dentro ou fora de casa, em todas as circunstâncias, né? Acho que temos resumido é isso. Falem mais aí. Mas essa é a parte difícil para todos nós, não é? É por isso que o pessoal diz assim, olha, o grande orador, como disse né, o Arthur Valadares, o amigo dele, grande orador, todo mundo acha que a mulher dele é mulher de sorte, porque deve ser uma bênção poder conviver com uma pessoa assim tão iluminada. Aí ele diz, né, o que ele diz assim, vai lá, fica com a gente uma semana para ver se a sua opinião ao término da semana será a mesma. Ou seja, porque uma coisa é a pessoa ali fazendo uma preleção ou fazendo um trabalho, vai para a casa espírita, vai fazer atendimento, aí está cheia de boa vontade, automaticamente se permite ser ajudada, e às vezes na nossa vida cotidiana nós nos boicotamos, somos nós que nos boicotamos quando a gente muda a frequência e não permite que a espiritualidade tenha acesso à nossa mente, ao nosso coração, e aí acabamos acolhendo sugestões e vibrações e intuições não tão felizes, não é? Que vão exacerbar aquele lado sombra que todos nós ainda temos, cada uns mais, outros menos, um numa área, outros noutra área, mas a verdade é que se não vigiamos, eu acho que derrapamos com muita facilidade. É o que eu sinto. Pode ser que vocês já tenham um autodomínio muito maior, que já estejam assim à frente. Eu me vejo assim, eu preciso realmente vigiar, eu preciso estar em constante contato com a obra espírita, com os conselhos dos amigos espirituais, com contato, para me manter numa certa frequência, porque é tão fácil sair de uma sintonia boa para uma sintonia menos feliz, né? É muito fácil isso para nós, na nossa, porque os apelos exteriores para a vulgaridade são muito grandes, muito grandes. Aí você vai dizer, não, eu sou a pessoa se julga assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, mas às vezes preenche o dia só com conversas extremamente vulgares, com imagens picantes ou infelizes, ou, enfim, mordazes. A pessoa não se dá conta, ela acha que é magnífica, ela está super. Então, o que eu percebo é isso. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, quando a Verônica já até reforçou que ninguém precisa ficar exclusivamente de mãos postas, de olhar fixo no céu, não precisa ficar 24 horas na casa espírita, que tem gente que, igual uma conhecida nossa, já desencarnou, aí numa vez que teve um encontro de evangelizadores, ou administradores da casa espírita, uma coisa assim, aí ela falou assim, não, eu estou tranquila, porque eu vivo 24 horas
dentro do espiritismo. Ela cuidava até lá da casa de Eurípides, né? E outra coisa, então ela se achava assim acima, porque ela estava, digamos, na casa espírita todos os dias. E aí a gente via que não estava muito distante disso, né? Mas a pessoa nem se percebe. Ela acha que se eu estou trabalhando para a casa espírita, ou para seja lá onde for, está tudo ótimo. Mas o problema não é esse só apenas, o problema é a questão de sintonia, gente. É em que é que eu estou pensando, né, Verônica? Em que a gente está pensando? Da página de sexta-feira anterior, né, que falou só para descer que é fácil, né? É, subir é Para difícil. subir é bem difícil. E aí ele finaliza aqui dizendo que não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Então, que a gente não se iluda com relação ao que é verdadeiramente orar, não é? E aí, alguém mais gostaria de ter algum comentário? Eu estou com o olho aqui ardendo. Aí fica lá querejando. Pepita, Fala. pensamento, palavra e ação. A gente pode até não agir, mas às vezes a gente pensa, né? É, Pode não agir, mas às vezes a gente pensa. Então, manter pensamento, palavra e ação é muito difícil, né? Às vezes a gente até não age, mas a gente acaba pensando. Então, é como dizia minha avó, né? Orar e vigiar, orar e vigiar. isso é o que eles dizem para a gente também, né? E às vezes a gente fica achando que é só ficar fazendo reza. Tem gente que diz assim: não, eu ponho na minha casa, ponho Rádio Rio de Janeiro o dia todo, ou boto lá para ouvir palestra o dia todo. Gente, estou ouvindo, a palestra está lá rolando, mas e a mente das pessoas? Onde está? Não adianta nada. É mais fácil você ter um momento que você tenha de 2, 3 minutos de verdadeiro encontro com essa conexão com o superior, do que colocar, né, ouvindo o tempo todo, né, e não está. Quer dizer, você ouve, mas a cabeça está em outro lugar, então não adianta, né, gente? Mas, né, Gracinha? Difícil. Eu Alguém acho mais que quer falar alguma coisa? Fala aí. a ação é o mais importante. A ação vai ser a sua oração. Com certeza. A Glorinha sabe a música, aquela música da melhor oração, né? Né? A melhor oração é o amor. É o amor. Isso aí. O amor em movimento. Bom, gente, estamos entrando num trecho do livro que eu acho magnífico, porque o contato, né, com Jesus, as descrições, tudo isso mexe bastante conosco, né? Então, vamos começar. Gente, onde está? Nós estamos no capítulo 4, na Galileia. O meu é página 72, mas vamos repetir o último parágrafo que nós lemos, quando diz assim: bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo, a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos, de reivindicações injustificáveis. É quando o senador está conversando com, como é que chama? Sulpício. Aquele, isso, Sulpício. Então, quem Achei. quer, achou? Rose, quer ler um pedacinho? Pode ser. Desejarias conhecê-lo mais de perto? Perguntou Sulpício atencioso. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria quebrar a compostura dos deveres
que me competem como homem do Estado, desmoralizando-se minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana, pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformadas em uma só úlcera generalizada. Ana, coração bondoso e meio, pouco mais velha que sua senhora, se havia transformado em companheira predileta no círculo dos seus afazeres domésticos. Naquele deserto de corações, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Quer dar uma paradinha, Rose, Pode ser. para falar desse conflito? Então, aqui, nessa primeira parte, né, Públio ele se mostrava, né, assim, que da sua posição, né, e que ele considerava Jesus, né, assim, como mais um profeta que havia aparecido, né, e que aqueles que o seguiam necessitavam, sim, fazer um estágio para saber como é que realmente era o trabalho e o estudo em Roma. E, em contrapartida, Lívia e a sua serviçal, a Ana, apresentavam assim, a mesma sensibilidade, né? Então, aqui ele descreve, né, Ana, como que é a serviçal, né, com um coração bondoso, meiga, né, e que tinha uma idade parecida com de Lívia, né, e que vai, ao longo dos capítulos, né, realmente se transformar naquela companheira espiritual que Lívia vai encontrar nesse local que é tão deserto, tão árido, árido no sentido de realmente assim de afetuosidade, né? É isso que eu entendi. Espera aí, deixa eu fechar aqui o som da Ana. Olha só, a gente aqui nesse pedaço, eu pedi até para a Rose parar, porque mostra exatamente, parece um parágrafo assim, sem maior importância, mas ele mostra essa dicotomia entre o homem voltado para os interesses do mundo, para a objetividade prática, para o lucro, para as conquistas, e esse outro homem em busca de uma religiosidade. Então, repara, e o que eu mostro assim é como nós somos assim uma espécie de mosaico com muitas facetas que muitas vezes se mostram incompatíveis e incoerentes. E aí a gente vê isso no Públio e se a gente avaliar, nós vamos perceber essa característica em nós. Repara que no parágrafo anterior, que a gente leu da vez passada, o último parágrafo, quando ele diz assim, quando ele diz que esse mestre, né, que o Sulpício fala de como os sacerdotes tinham receio, as pessoas tinham receio que ele quisesse buscar um domínio, uma conquista, coisa e tal, e o Públio ele é capaz de avaliar que um mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas temporâneas. Por isso, achava que eles não tinham que temê-lo,
que apesar de ser uma pessoa assim comum do povo, paupérrima e tudo, mas ele, pelas narrativas, ele era uma pessoa de extrema humildade, fraternidade, etc. e tal. E aí ele vai dizer, porém, a descrição dos seus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Então, ele é capaz de fazer uma avaliação psicológica muito precisa e, ao mesmo tempo, ele pega e diz assim, não, eu acho que todos os rabinos, os sacerdotes, as pessoas tinham que fazer um treinamento em Roma para ver essa nova visão do homem voltado para o mundo, para as conquistas, para a objetividade prática da vida, ou seja, um homem que tem práticas religiosas exteriores que não para uma questão da reflexão ou para render vínculos com uma divindade que exige algo a mais. E aí aqui ele vai dizer exatamente isso. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Então, ele consegue ver os judeus como um povo inferior, porque eles são voltados para toda essa religiosidade, para esse Deus, para essa busca do Messias que há de vir, que eles acreditam que há de vir, mas diante do seu orgulho, não o reconhecem quando aparece. E aí, uma vez, num desses estudos, não sei se foi com o Geraldinho, que ele estava falando assim dos povos, mas acho que foi com algum estudo, alguma coisa de Emmanuel, quando ele diz que os romanos, essa busca da águia, né, os povos, muitos deles reencarnaram com essa visão imperialista, com tudo isso, reencarnaram aonde? Nos Estados Unidos. E continuam ainda com essa visão utilitarista. Só é bom tudo aquilo que traz benefícios imediatos, monetários, de economia, seja lá o que for, sociais, assim, até os símbolos, o símbolo da águia, o símbolo, até vários símbolos. Então, ele estava falando dessa migração, ou seja, aí isso tem um lado bom, mas tem um outro lado, quer dizer, o excesso de tudo isso também traz esse distanciamento da criatura, do Criador, esse alheamento da busca do divino. Eu, quando vou, assim, visitar meu filho, e meu filho o meu filho Álvaro, que mora no Texas, ele é uma pessoa, assim, uma pessoa ótima, tem um monte de amigos, é super prestativo, é capaz de viajar 200 quilômetros para ajudar o amigo a fazer uma mudança. A esposa dele também é uma pessoa assim, que todo mundo gosta, assim, extremamente prestativos, mas eu fico imaginando, caramba, a hora que bater um vento diferente, que trouxer preocupações mais profundas, não tem estrutura, porque eles até, assim, quando a coisa está sufocante, eles me pedem, olha, mãe, bota o nome da fulana, bota o nome da tia da Renata que está com câncer, pede pelo fulano, pede, mas eles não têm, assim, a minha nora até tenta fazer uma prece lá com meu neto à noite, mas é uma coisa assim bem, como é que eu vou dizer? Você não vê no povo, você quase não vê igrejas, você não vê essa coisa, por exemplo, a gente vai no Rio de Janeiro, você tem não sei quantas casas espíritas, não sei quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas católicas, não importa, não estou aqui avaliando a qualidade delas, nem de nenhum de nós, mas eu digo, há uma busca, pode ser equivocada, mas há uma busca, mas lá você quase não vê, você anda quilômetros, atravessa uma cidade e você vê uma cidade, uma igrejinha, às vezes uma catedral aqui, uma coisa, você não vê. Quer dizer, eles continuam com essa visão muito exterior. Os grupos espíritas que estão lá, eles cansam de falar, estamos aqui há não sei quantos anos, dificilmente eles têm um participante americano, que seja difícil, muito difícil.
Aí, por isso que eu acho que essa colocação aqui, ela me chamou a atenção por causa disso, dessa, sabe, essa dicotomia, quer dizer, ele traz valores já, ele é capaz de fazer avaliações, e a gente vai ver isso aqui para frente também, e, ao mesmo tempo, a gente se prende a coisas que nos, como é que eu vou dizer, nos aprisionam aos interesses do mundo, a gente vive assim, nesse emaranhado de conceitos tão, digamos assim, díspares entre eles, né? Não sei se isso chamou a atenção de vocês ou se vocês acham que é relevante, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar exatamente nisso, porque somos assim, temos 1000 facetas, né? E aí, às vezes, a gente acha que está mais ou menos legal, e a gente descobre a eclosão de determinado sentimento diante de uma situação, descobre determinada fragilidade diante de uma outra situação, e aí a gente se descobre assim tão fragilizado, porque somos isso, sabe? A soma de muitas experiências e a maioria delas todas voltadas para o materialismo. Agora que estamos buscando a espiritualidade. Alguém mais gostaria de Isso fazer? Fala. reencarnar no Brasil já nos ajuda, né? Já. Eu acho que sim. Eu acho que somos Muito, um é. povo mais simples. Somos um povo mais simples. Menos, Não, e é aquilo que assim, você falou, acho que não tem nenhum país com tanta casa em nome do Cristo, né? Não vamos aqui qualificá-las, mas, querendo ou não, tem a bandeira lá do Cristo, né? Mas eu Glorinha, acho fala, também, Glorinha. eu acho que a gente também tem muito isso mesmo de confundir o progresso com, não é, com os grandes centros. Quer dizer, para nós, progresso é quando você atinge um alto grau, né, de tecnologia, de bem-estar social, não é, enfim, os problemas sociais não são tão evidentes, né? Então a gente olha o progresso por esse lado, né? É o lado do público que a gente carrega, né? Eu não sei, como a Pepita falou, eu tenho também muito isso. Às vezes eu olho e falo, nossa, mas isso é que é progresso, isso é que é país, já não tem mais isso, já não tem mais aquilo. Então a gente imagina que isso né, o ideal, né, a vida material funcionando bem, não é, intelectual, cultural, tudo muito, né, bem resolvido, vamos dizer assim, como devia ser Roma, né, nessa época. E, na verdade, afastados, às vezes, não é, de valores mais mais permanentes, né? Que preenchem mais o espírito da criatura, né? Então, mas eu acho que a gente ainda tem muito essa coisa mesmo, de que o progresso é estar numa grande metrópole, né, num lugar que, enfim, que nada É, falta, por, que tudo é belo aos olhos, né? E a gente tem isso ainda, né? por isso que muitos espíritas até questionam, né? Se Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho, porque não vê esses reflexos na política, na economia, na igualdade social, porque acha que a nação será transformada quando isso ficar evidente aos olhos, né? Quando na verdade não é por aí, né? Mas essa visão realmente aí que ele coloca aí do progresso. E para mim tá todo mundo congelado. Tá? Eu te vi
Também. E eu estou fechada. A Glorinha quer ler um pouco? Está conseguindo? Posso ler, Pepita, mas se algum barulho incomodar, você me avisa, porque tem, Tá. de vez em quando, um bate-bate. Nós paramos aonde mesmo, hein? Religião e política, é isso? Coração bom Deus. Coração. Ah, Eu não- senhora. Ah, senhora. Tá bom, tá. Ah, senhora, exclamava a serva com sincero carinho, a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que se levássemos essa criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza. Eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário de que sempre me falas. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva, animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitamo-nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Mas nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre. Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Houve então prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum, e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala, enquanto aqueles petizes trépidos acorreram ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Paramos, né, Pepita? Pode parar. Melhor parar, né? Então, aqui o que a gente vê, né, que salta aos olhos, não é? É a figura da serva, né, da Ana, que preenche um espaço, né, no coração da Lívia, né? Porque é uma pessoa que é verdadeira na sua fé, né? Que enfim, que já descobriu em Jesus essa figura, não é, que pode aplacar, né, as dores, as aflições, né? E ela vai ser assim um estímulo, essa Ana, essa servidora, para que a Lívia se anime, não é, até depois a falar com Públio, né? Embora ela a princípio ela diga que não, que ela não lembraria essa providência a ele, porque ela tem consciência de que ele colocaria a posição social deles em primeiro lugar, né? Ela conhece bem o marido, né? Mas ela já está sendo trabalhada, né? Ali através da ama, ela já está sendo trabalhada para tentar convencer, né, o Públio a buscar ajuda, né?
E depois a gente vai ver aqui essa passagem que ela vai falar para a Lívia, que é aquela passagem que Jesus fala para que deixassem vir as crianças ao seu encontro, né, que a gente sabe que ele não perdia uma oportunidade de, de dar um ensinamento, né? Então ele pega ali a imagem infantil, né? A imagem que é aquele que está aberto, não é? A criança está aberta às boas influências, aos bons sentimentos, né? Quem convive, né, com criança constantemente sabe o quanto a criança é influenciável, né? Tanto para, né, situações ruins, mas também para as situações boas, como elas são bem, como é que se diz, influenciáveis, né? Então ele pega essa passagem das crianças e daqueles que querem que as crianças não perturbem, né? Como se fosse e ele diz que deixasse que fossem a ele as crianças, né? Nós, se pudéssemos ser como as crianças, né? Nos conduzirmos em algumas situações como crianças, no sentido de termos uma inocência, mas uma inocência que é, vamos dizer assim, positiva, né? De algo que se deixa impressionar pelo que é verdadeiro, vamos dizer assim, né? Que consegue perceber o que é uma verdade, né? E ele fala, então deixe vir a mim, porque delas é o reino, né, dos céus, né? O reino dos céus lhes pertence, né? E é uma passagem bonita, né, para a gente, né, para a gente perceber que aí quando a gente vai pensar no Públio, né, talvez essa passagem tenha sido colocada até propositalmente, o Públio com toda aquela pompa, né, aquele orgulho, estava totalmente afastado dessa visão, não é? De pureza de sentimento, vamos dizer assim, né, de ver o simples, sem colocar nada em volta, né, sem colocar subterfúgios e outras questões no meio, né? Então, essa visão da criança talvez tenha sido até colocada aqui para contrapor também essa visão dessa personalidade dele, né, tão endurecida, né, tão impermeável a uma verdade que estava se colocando para ele e para, né, para a vida dele, e ele não conseguia enxergar, né? Mas podem continuar aí, então. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a mais nesse trecho? O que é impressionante também, gente, é que os espíritos mais elevados, eles são capazes de uma submissão que para nós é algo assim que a gente não consegue nem, por exemplo, nós com uma filha naquelas condições, se o marido dissesse não, eu não vou porque a nossa condição, a gente diria não, mas eu vou, a minha filha está em primeiro lugar. Ela era capaz de perceber, repara que eles haviam dito no parágrafo anterior que a menina estava nas últimas, eles estavam aguardando o desfecho da situação, quer dizer, eles não viam perspectiva. E aí alguém diz, olha, esse homem é santo, ele pode curar, quer dizer, quem de nós não iria tentar, não iria quebrar todos sei lá, todas as algemas para ir lá? Não, mas é minha filha em primeiro lugar. Ela seria incapaz, tipo assim, eu não posso nem pedir a ele isso, porque ele não vai achar que isso é incompatível com a nossa condição social. Então, ela vai sacrificar-se, vai sofrer, mas é incapaz de contrariar o marido. Algo assim, é uma capacidade de submissão que, pelo amor de Deus, né? Tem que ser muito evoluído.
Mas ela Glória. depois vai, com o jeitinho dela característico, ela vai convencê-lo, ela vai Não, amansá-lo. não, mas só depois, não, Depois, é, ela não toca. Quem vai pedir vai ser a filha, que o quebra não, profundamente. ela ainda Não, fala, eu acho que no próximo capítulo ela fala alguma coisa, mas ele fica inflexível, né? não, Depois, mas ela realmente, só fala depois que ela não pede isso a ele. Ela só é. vai Depois que a reforçar menina se depois manifesta, a tá menina certo. pede, né? E aí a gente É. fica vendo que capacidade é essa, que submissão, que humildade é essa desse espírito nessas condições, né? É bem complicado para a nossa visão, para o nosso entendimento hoje, né? Eu acho que a gente não aceitaria. Mas aí essa página, repara que é fiel essa página dele, de Jesus sentado na pedra, como a gente vê em muitos livrinhos de história, né? De Jesus realmente sentado na pedra com as crianças em volta, né? Ele reforça essa narrativa, né? É importante a gente, parece que não é bobo, mas é um reforço dessa narrativa. Bom, Gracinha, você quer ler um pouco? A Rose também está podendo. Posso ler. Muitas crianças eram enfermas que as mães conduziam às pregações do lago para que se curassem de mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis. Que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às missões carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha ninguém, a todos convida para o reino de Deus e a sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem, famoso e bom, exercia a atração singular no seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com uma aguçada curiosidade, característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Neste comenos, o senador, após as despedidas de Sulpício, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paternal. Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas, fazendo-lhe festas com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejas. Copioso suor empastava as excrescências ulcerosas da doentinha, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres, mandarei a Roma um portador especialmente para trazer todos os teus brinquedos.
Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível: Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido, em face do imprevisto daquela resposta, enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopitado da cena, escondiam o rosto inundado de pranto. Pode comentar. Quanta emoção, né? De certa forma, a gente já fez o comentário antes, porque a gente já, na sequência, sabíamos que a menina ia solicitar ao pai, né? Porque ouvi os comentários tão encantadores desse mestre querido que não diferenciava ninguém e que fazia milagres, porque ela conta aqui, a Ana, né, que ele recebia as crianças em primeiro lugar, que muitas mulheres com crianças adoecidas procuravam e ele tratava todos com carinho e a todos ele fazia o que era necessário, dava a assistência que estava sendo solicitada. Imagina essa menina sabendo que estava indo embora, né? Cheia de feridas e dor, ouvindo tudo isso, e inteligente que era, né? O pai ofereceu os brinquedos como se isso fosse fazer uma diferença na vida dela, né? Deitada numa cama cheia de dores. O que ia fazer diferença era esse mestre mesmo chegar até ela e poder ajudá-la. Então, eu fico... É uma cena extremamente emocionante, né? Porque imagina ele com aquele coração dividido que, de certa forma, ele já tinha essa vontade, né? Mas lá no pedestal que ele ficava, ele não podia descer até o Cristo. E imagina se ele que estava descendo, né? Não era. Mas era o que ele imaginava, que ele estava num patamar em que ele não podia ir solicitar uma coisa dessa a um profeta que andava descalço pelas ruas com a multidão. E a menina foi pedir logo isso a ele, e a gente vai ver na sequência as coisas que irão acontecer. A gente não pode esquecer que lá na casa de Pôncio Pilatos, quando o Sulpício faz a narrativa, Emmanuel faz questão de dizer que a menina, distanciada ali no banco, prestava atenção, super interessada nas narrativas de Sulpício sobre esse profeta de Nazaré, que curava leprosos, que curava cegos. Ela ali, a menina já tinha tomado esse primeiro contato com esse noticiário, né? Então, eu acho que a gente vê também assim, Lívia se sentia não só atraída pelo Nazaré, não apenas pelas narrativas de Ana. É como se a Ana descerrasse a cortina de algo que ela já trazia com ela. Lívia, para mim, é um espírito que faz parte desses espíritos puros, tanto é que a gente não tem notícias dela, sabe dela em planos muito mais elevados, e Emmanuel trabalhando muito para chegar até ela. Quer dizer, ela desce para resgatá-lo, para ajudá-lo a dar essa guinada, e aí a gente, quer dizer, falar do Nazareno para ela era falar de alguém que, embora conscientemente ela não conhecesse, o espírito dela, aquelas falas tinham ressonância no seu espírito, porque ela conhecia o Cristo. Ela é um desses espíritos mais trabalhados que fazem parte dessas esferas superiores. Então, aquelas falas assim tinham profundo eco e profunda ressonância na alma de Lívia. A gente não pode esquecer disso, né? Alguém mais Parecido gostaria? com Oi? Parecida com Estevão, que tinha esse conhecimento também. Pois é. É a mesma coisa que a gente vê em Gesiel, aquela coisa assim natural, quer dizer, ele aguardava, ele trazia aquilo já na alma, ele ouve as primeiras narrativas, a identificação é imediata, porque é de alma para alma. A mesma coisa é o contato de Lívia, nós vemos a Lívia, esse espírito, estrela, como diz o Emmanuel,
estrela caída do céu, né? E aí a gente vê naquela descrição dos espíritos puros, que vem ali no Evangelho, coisa e tal, que eu até mostrei para a Glorinha exatamente a mesma frase, de eles são como estrelas cadentes caídas do céu aqui na Terra. Então, ela estava, como vocês já mencionaram, numa atmosfera profundamente árida, de corações que não a compreendiam, que não tinham os seus anseios, e solitária. E aí você vê, o socorro vem através de uma serva com a qual ela se identifica. Essa serva não era um espírito qualquer, era um espírito próximo à Lívia, tanto que aí você vê, não tinham nem a mesma língua, mas a identificação é plena. Então, há uma identidade, uma identificação de almas. É algo que está além, que ultrapassa as fronteiras sociais, as fronteiras de língua, as fronteiras de tudo. Você vê que o contato delas era de questão de um mês. E aí a gente, mais uma vez, vê que Jesus não nos coloca sozinhos em momento algum. Mesmo quando a gente acha que está profundamente só, quer dizer, hoje nós não estamos, sabemos que não estamos sós nunca. Primeiro, porque temos os livros ao nosso alcance e os livros falam conosco. Os livros trazem a mensagem, trazem o coração dessas almas novas até nós. Mas, independente disso, a gente sabe que há espíritos amigos nos sustentando, mas, mesmo assim, Jesus não nos coloca para uma jornada laboriosa sem pontos de apoio. A gente precisa prestar atenção nesses pontos de apoio. Aonde estão esses pontos de apoio para cada um de nós? E valorizar esses pontos, alimentar esses pontos de apoio. É fundamental que nos demos conta disso. Não estamos, de maneira nenhuma, sozinhos, e certamente Jesus colocou almas afins, próximas, para fazer esse reforço, né? Essa sustentação, essa retroalimentação. Eu acho isso assim emocionante demais, bonito demais, grandioso demais para espíritos tão endividados quanto nós. Mas a verdade é que, se não fosse assim, nós não venceríamos. Nós acabaríamos sucumbindo 1000 vezes nas mesmas dificuldades, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vou passar para a Glorinha aí. Não, ainda tem 15 minutos, eu esqueço, né? Alguém gostaria de tocar alguma coisa nesse? Verônica está chegando, eu já vejo que já está anotando. Quer colocar alguma coisa? Não, é porque eu perdi uma parte aí que fiquei sem luz aqui. Vocês já chegaram a terminar o capítulo 4? A Gracinha acabou de lê-lo. Se você tiver algum comentário sobre esse trecho, essa parte do capítulo, Tá, não, pode. eu só achei. Eu nem sei se dá para falar que a internet está muito ruim, mas eu Pode. achei assim. Eu... Fala, Pepita. Não, pode falar. Eu estou Ah, te ouvindo. é porque eu acho assim, a gente não dá conta, não se dá conta, porque hoje os tempos são outros, mas quando você vê assim essa serva, né, que seguia Jesus, que ia até lá, e a gente vê esses relatos é, das mulheres, né, que eles falam muito que assim, o cristianismo era formado pelas mulheres viúvas e crianças, em sua grande maioria, a gente acha assim um pouco normal, mas como era revolucionário isso, né? Porque assim, as mulheres não conversavam com estranhos naquela época, não ficavam conversando com um homem, e a própria criança, que quando ele chama ela, e eu acho que assim, não é só para servir de exemplo para nós, né? De pureza e
de simplicidade, mas também ele dava atenção à criança, que a gente vê hoje, assim, como sujeito de direitos mesmo, né? Que antes criança também era igual mulher, era exatamente a mesma coisa, era um objeto que não tinha grandes valores, né? Só depois quando crescia. E como que essa postura de Jesus naquela época devia ser, assim, quebra mesmo de paradigma, sabe? Como que devia ser espantoso para todos que conviviam com ele, né? Os apóstolos e os demais também, né? As personalidades do templo, porque a gente normalizou, mas não era normal, né? Não, você tocou numa coisa bem importante, né, Verônica? Porque a gente nem tocou nesse aspecto. Realmente as crianças não tinham voz. Como se as crianças não tivessem dúvidas, não tivessem necessidade de aprender, não tivessem curiosidades, não tivessem, enfim, também tristezas. A criança não era ouvida, ela não participava da conversa dos adultos, ela normalmente não era Não, era criada pelos coisa. pais, era criada pelas amas, pelos serviçais, ainda mais se fosse de uma. Então, ela ficava meio que distanciada do pai, da mãe, muitas vezes. E aí Jesus vem e mostra, e tanto é que Pedro e outros apóstolos pedem para afastá-las, né? E ele diz: não, tragam as crianças. Ou seja, ele tenta mostrar para a gente que o futuro está naquelas crianças. Né? Hoje, Emmanuel, hoje o nosso entendimento, a gente sabe que, olha, se a gente não olhar a alma das crianças, se a gente não tentar plantar coisas boas, se a gente não criar sonhos para elas, enfim, nosso futuro será péssimo, né? Porque amanhã precisaremos delas, amanhã elas serão os adultos, e aí é como se o adulto tivesse que ficar pronto em passe de mágica, quer dizer, enquanto é criança ele não tinha esse apoio, ele não tinha essa ajuda, então ele ia crescendo, ia tendo que aprendendo por si mesmo. Imagina quantas lacunas, né? E acho que realmente foi uma boa colocação que você fez, porque não era comum. Aliás, mesmo depois de Jesus, durante muito tempo, em algumas sociedades ainda continua assim, a criança não participa, não se mistura. Até hoje é difícil você colocar a criança como sujeito de direitos e não como objeto. Imagine naquela época. Pois é. Bom, gente, são 17h01. Eu gostaria de saber se alguém tem mais. A gente pode até começar o outro capítulo, mas não temos muito tempo. Ou se vocês querem tecer algum comentário sobre o que nós lemos até aqui, sobre essas problemáticas todas, essa submissão da mulher ao homem tão cegamente, tão alguma coisa que, gente, a gente adquiriu conquistas que a gente não consegue nem se dar conta, não é? Da nossa autonomia. Tô aqui, ó, estamos aqui, só tem esse Antônio aqui de homem. Mulheres né, de uma certa maneira autossuficientes, que se administram, que procuraram se instruir de alguma maneira, né? Então, olha, a gente não para verificar como é que devia ser antigamente. Você querer. Olha, Então, mas a ela nossa sociedade ainda está muito complicada com relação a essa questão da mulher, porque as mulheres ainda sofrem muitas perseguições. Só a gente vê não é, os crimes que são cometidos, não é? É como se a coisa tivesse andado devagar, né? Em E mesmo alguns naquela aspectos. região, tem mulheres lá que não conquistaram ainda muita coisa, né? Que ainda estão lutando para ter Na direito. verdade, é, a gente nota, sim, diferenças, né? Mas eu acho que ainda está muito triste algumas coisas, sabe? Isso que é mais revolucionário, né? Como Jesus não fazia diferenciação, porque Exatamente. A ele gente também precisa de tinha leite, né? discípulas, né? Se a gente tem essa percepção hoje, imagina 2000 anos atrás como É, era, não dá nem para imaginar.
A gente precisa de leis duras para frear alguns ímpetos, né? Algumas, né? Precisa ter mais. Mas Glorinha, por outro lado, muitas de nós também usamos errado essa autonomia que nos foi dada, essa, né? A mulher também esqueceu um pouco do seu papel, né? Da sua feminilidade, da sua condição de mãe, de educadora, porque isso Existem vários exigia um aspectos. sacrifício danado. E é isso aí, a gente vê que hoje o pessoal não quer ser. Olha, eu acho que não tem como ser mãe de verdade se a pessoa não tiver uma predisposição a doar-se, a sacrificar-se, a renunciar. Não tem como, né? Porque eu acho que, principalmente nos primeiros anos de vida, é puro sacrifício, não é? E hoje, a maioria das mulheres não quer saber disso, não quer saber. Aí você sabe disso, a maioria pega, tem um filho, mas aí dá para alguém cuidar, dá para a avó, dá para não sei quem cuidar, enfim, mas a pessoa não quer se privar da vida, né, da vida de prazer, de satisfação. Nesse aspecto, a mulher perdeu muito, né? Nós perdemos muito. E Mas perdeu a falta de respeito a si mesma, né? Não se respeita. Então, vamos ouvir 2 músicas aí para a gente fazer a prece. Inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis.
Acho que dá para tocar mais uma, Glória. Tá. Senhor, tua traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Ó bondoso Senhor. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade desses momentos, pela reunião de nossos corações em seu nome, pela oportunidade de podermos estudar e refletir sobre essas obras tão ricas de ensinamento, Senhor. Abençoa-nos, Mestre, envolve nossos corações em vibrações salutares, para que possamos elevar nosso padrão mental, para que possamos manter o otimismo, a alegria de viver, o sentimento de gratidão por tudo que o teu amor nos oferece. Obrigada, Senhor, pela família que nos concedeste, pela doutrina que nos clareia o raciocínio e nos aponta a direção, pelos espíritos amigos que nos tutelam, que se sacrificam para orientar-nos. Obrigada, Senhor, por esses amigos encarnados que trouxestes ao nosso coração como sustentáculo. Muito obrigada, Senhor. Que possamos, Mestre amado, lembrar-nos das infinitas bênçãos que nos concedes diariamente, para que não blasfememos com reclamações inconsequentes, e possamos ver em tudo, nas dificuldades, nas tristezas, no sentimento de aparente solidão, a tua mão, nos concedendo experiências necessárias para o nosso crescimento. Envolve e ampara todos os espíritos que foram trazidos para estudar conosco. Perdoa-nos, Senhor, as limitações, as dificuldades, as fraquezas. E estimula-nos, Mestre, sempre, para que possamos desenvolver as virtudes que se encontram ainda em germinação. Então, Mestre querido, abençoa cada lar, abençoa cada companheiro, companheira que hoje
não pôde participar, mas que onde quer que se encontre, sejam envolvidos pelo teu amor. Que assim seja. Rose, tudo bem? Tudo bem, Pita? Tranquilo? Melhoras para você, que a mudança seja feita, né? Suave. Tranquilo. Desativa a gravação, Pepita. Desculpa, gente.